muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo no nosso canal. Não sei em qual canal você está, nós temos 7 canais aqui no YouTube, né? Eu e minha egrégora de luz. Aqui na descrição desse vídeo tem todos os canais, caso você queira seguir lá, tá? Mas esse vídeo é só uma introdução, para dizer como funciona o canal, para você não ficar perdido ou perdida, ok? Os vídeos aqui, eles são como séries de Netflix, uma série de TV, tá? Então eles têm temporadas e episódios. Talvez ele comece no meio do caminho, termine sem pé nem cabeça, é porque tem episódios antes e depois desse aqui, ok? Então, pra você saber em qual episódio você está, em qual temporada, temporadas são os meses e episódios são os vídeos, tá? Dentro desses meses, está aqui na legenda do vídeo, temporada e episódio que você está. Assista esse primeiro, criatura, não pula ele não, porque se ele chegou pra você nesse momento, o universo nunca erra o endereço nem o tempo. Tem uma informação aqui que é importante pro direcionamento da tua vida nesse momento, tá? Pra qual é o próximo passo que você tem que tomar, certo? Sendo assim, se chegar no final desse vídeo e você se interessar, você pode estar acessando os outros vídeos que são complementos desse, ou se você pegar desde o início do canal, você vai ver que é uma sequência, tá bom? Um beijo, assista até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Aprender a olhar a vida como um relógio, tá? Redondo, circular. O tempo como algo circular e não linear. Então, passado, presente e futuro estão juntos. O presente tá aqui, que são os nossos sentimentos. O presente o que é? É o que tá dentro da gente se apresentando fora, certo? O passado vai representar as nossas memórias, tudo aquilo que nós armazenamos, tudo aquilo que já tá dentro da gente. Então, o que se apresenta hoje está mostrando visivelmente aquilo que você tem armazenado dentro de você do passado. Crenças e padrões religiosos, espirituais, humanos, né, doutrinas, dogmas, que você está trazendo de geração em geração, que você trouxe da sua ancestralidade para curar nessa terra, né, ou das suas vidas passadas, enfim, seja lá o que você acredite, isso é verdade, tá? Você tem vidas passadas, você tem uma base espiritual da sua ancestralidade para você curar, e foi escolha sua, tá? Mas enfim, o fora vai mostrar para você essa base que tá dentro das ações passadas. Não sei se você já assistiu Frozen, né? O 1 e o 2, mas vamos pôr o 2, tá? No 2, o que que elas descobrem? Que elas precisam ir lá dentro da floresta encantada lá e descobrir algo que aconteceu para libertar o povo. Aí ela descobre que, infelizmente, houve uma ação injusta lá, né? Onde o vô dela fez algo ruim e, na verdade, colocou a culpa no outro. E elas têm que corrigir este erro para mudar o presente e, óbvio, mudar o futuro. Então, vamos lá. O presente se apresenta para você como uma informação do que está dentro, manifestando aquilo que você tem dentro de você. Tudo, tá? Mesmo que você não esteja presente fisicamente. Então, esse vídeo é uma informação do que tá dentro de você. A caminhada do Nicolas lá, não sei o nome dele, do Nicolas é o que tá dentro de você. O governo do Lula, do Maduro, sei lá, do cozido, do ovo, não importa. Tudo isso está chegando até você é porque tem crenças e padrões dentro de você correspondentes com isso. Está se apresentando para mostrar as escolhas do passado que geraram esta situação, que criaram isso, e agora que você precisa desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. Minhas palavras e ações ligam e desligam. Então, peraí, isso tá se apresentando porque tá dentro de mim, opa, da minha parte eu desligo. Não, mas o mundo, mas o outro, esquece o outro. Por isso o Ho'oponopono da identidade própria. Analise se o homem é a si mesmo, corrija você e deixa o outro. Ah, mas o outro tá fazendo o outro, isso serve pra qualquer área da sua vida.
Mas ai, eu vou fazer isso comigo, eu vou me... Mas o outro continua fazendo, o outro vai continuar fazendo, a colheita é dele, a plantação é dele. Mas se você se limpar daquilo que você está compartilhando, se você desligar na sua vida, esse outro vai ter que desaparecer. Isso não vai interferir mais na tua vida, isso não vai interferir mais no seu dia a dia, não vai interferir mais nas suas colheitas. Então, o governo pode estar o que for, o mundo pode estar desabando, pode ter o Covid, você não vai ser atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei o castigo do ímpio. A Bíblia tá aí, gente, a gente só precisa interpretar as escrituras. Tudo bem que ela tá distorcida, tudo bem que ela foi modificada, não importa. As mensagens que estão lá, se você conseguir olhar e entender, você consegue mudar a sua vida através delas. Até a modificação que teve, até a distorção que teve faz parte do processo de cura e evolução de todos nós. Entende? Nada está fora do seu lugar, porque nós temos a capacidade de colocar as coisas fora do lugar e não colocar de volta. Nós temos essa mania como seres humanos, mas a espiritualidade não. Deus não, o universo não, tudo é perfeito, exato, está no tempo correto. Entende? Só que é isso que você tem que entender sobre o tempo. Tudo está acontecendo perfeitamente no momento que tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. Agora, isso só vai fazer diferença na sua vida de acordo com a forma que você age e reage às situações que chegam. É como um ônibus. Vamos pegar um ônibus coletivo? Você tá lá no ponto, você quer ir pro destino, certo? Tem o terminal. O ônibus chega. Para ir naquele destino que você quer. Qual é o ônibus? A informação, o coletivo, as pessoas, o tempo presente. O ônibus acabou de parar lá no ponto. Aí você distrai, não vê, o ônibus vai embora. Pronto. O ônibus continuou indo. O tempo continuou. A coisa andou. Você ficou estagnado. Para você não aconteceu. Porque você não agiu. Se eu não ajo diante das situações que chegam para mim da maneira que tem que ser feito, ou se eu reajo e ajo da mesma maneira que eu fiz até hoje, eu vou ter os mesmos resultados. Eu preciso mudar as minhas ações, eu preciso mudar as minhas escolhas, sabe? O tempo, ele não para. O relógio não para, só se acabar a bateria. Mas isso é humano. Ele acabou a bateria, não é por isso que o tempo parou. O tempo do universo, o fluxo diário da vida, constante da vida, não para. Agora, quem vai decidir qual ônibus pegar? Você. Quem vai embarcar e desembarcar é você. Se você pegar o ônibus errado, paciência. Aí você que vai ter que descer do ônibus e pegar outro. E tá tudo bem. É só pegar outro. Você só atrasou o seu processo. Entende? Então tá na hora da gente entender que tudo da minha vida depende de mim. Ah, mas o outro está me traindo. Não, o outro está revelando pra você o que dentro de você causa traição. O outro me roubou. Não, o outro está mostrando dentro de você quais crenças e padrões que fazem você ser roubado. E que de alguma forma, sem você perceber, você também age da mesma forma com as outras pessoas. Eu não pego nada de ninguém. Não é só pegar um isqueiro de alguém. Posso roubar o sonho de uma pessoa. Eu posso destruir a autoestima de uma pessoa. Com as minhas palavras. E isso causa destruição na minha vida. Eu posso impedir que o outro avance. E isso vai impedir o meu avanço. E isso acontece quando eu critico, quando eu julgo, quando eu condeno. Quando eu impeço o outro de fazer o que ele quer fazer. Entende? Tudo isso, gente, eu tô com o olho murcho, mas é por causa da dor, tá? Eu tô com muita dor nas costas. E isso tá acontecendo porque eu estou literalmente reconhecendo todas essas situações
como bases de conhecimento em mim e mudando. E é óbvio que se eu curo dentro e fora vai curar, isso mexe com o meu corpo físico. A doença ou o corpo físico, ele só tá mostrando a base que você tá mexendo dentro, que está sendo movimentada, tá? Então eu já declarei essa semana inteira, esses 3 dias, que eu reconheço que isso é a base de mudança acontecendo, limpando a minha estrutura nos ossos, nos músculos, nos nervos, né? Meu sistema ciático aqui tá. E tô curando isso através destas crenças, tá? De limpar essas crenças. Enfim, vai passar. Eu tenho certeza que vai passar. Sem remédio. Não tô tomando remédio pra isso, tá? Porque eu quero mudar a causa, não o efeito. E aí o que acontece? O tempo, ele é presente, passado e futuro simultaneamente. Ele se apresenta para mim agora mostrando o meu dentro, os fatos do passado que influenciam isso. E se eu não mudar, o que vai acontecer no meu futuro? Então, se eu não mudo as ações que eu tive até aqui diante das situações que se apresentam, porque elas são só repetições, eu vou ter as mesmas, né? Eu vou ter a mesma colheita de novo. Então, para que o meu futuro seja diferente, por isso a previsão do futuro. Se eu vejo o que está acontecendo agora, eu vejo o que está acontecendo no meu futuro, tá? Então, se eu tô brigando com a minha filha, se eu tô discutindo com ela, e eu não reconheço que isso é a base de conhecimento dentro de mim, que causou discussões entre eu e minha mãe, que já causou discussão no passado, e eu não mudo, eu vou ter mais do mesmo. Eu vou continuar brigando com a minha filha, ela também vai brigar com a filha dela, né? E se eu tiver outros filhos, eu vou brigar com eles, vou brigar com meus netos, vou brigar com Deus do mundo, porque ele não vai mudar. Entende? Eu acredito... Eles querem que eu tire um tarô para essa situação toda, para mim enxergar a energia que eles querem que enxergue. Gente, esse tarô, ele é um baralho cigano, tá? E ele é uma chave, ó, chave cósmica, tá? Ou seja, essa situação toda do Nicolas tá trazendo para nós uma mensagem muito importante de cura e libertação para a nação brasileira, de forma individual e coletiva, óbvio, né? Para os agropecuários, né? Vocês só estão sendo atacados porque vocês carregam crenças e padrões de que vocês são inferiores, tá? Que o que vocês fazem não é bom o suficiente, que vocês não têm valor. Então isso tá saindo para fora. Reconhece isso. Eu reconheço que isso é a mensagem daquilo que nós ouvimos e vivemos no passado a respeito, né, da agropecuária, do campo, né? A simplicidade do campo. Compra uma terra. Viver o simples do campo, a roça, tá? Pra comprar um sítio, filho, é um parto. Tão caro que é a terra. Terra é o bem mais precioso que existe na face da terra, né? E você que tem suas terras aí, você é muito abençoado. Então, valorize isso, honre o teu valor, a tua grandeza, sabe? O teu trabalho, não se diminua. E, infelizmente, essa falta de valorização tá dentro da gente. O fora é só um reflexo, tá? Mas aqui, uma coisa, olha só, sobre as ações e reações. Eu tenho o cartãozinho aqui. Ai, tá chegando gente. Zé Pilintra. Deixa eu anotar aqui atrás. Ó, já começou a chegar os ajudantes, né, da matéria. Ó, aqui é de jardinagem, tá vendo? A jardinagem Ataíde. Eu vou tampar o número aqui, tá? Jardinagem Ataíde. Olha só o que aconteceu. A vida inteira eu fui uma pessoa que economizei muito com medo de faltar. Sempre vivi na dependência, na miséria, na limitação, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu subir aqui. E aí, o que acontece? Eu vivi desse jeito, tá? Então, sempre na dependência.
Uma vez eu fui... Eu sempre tinha uma amiga que fazia minha unha de graça porque ela era manicure. E um dia eu fui pra cidade que ela mora e falaram assim pra mim, meus guias e mentores: hoje você vai lá, mas você vai pagar pela unha. Você vai fazer e você vai pagar. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas posso fazer de graça, vou gastar 60 conto. Aí falei, mas tá mandando, eu vou fazer. E naquele dia eu tive uma libertação muito grande da dependência. O prazer de pagar algo que antes pra mim só podia ser de graça. Porque eu não me sentia capaz de pagar, tá? E olha só, essa semana, teve um dia da semana, à noite, que eu olhei o meu jardim, a grama tava enorme, cheio de mato. E eu olhei e falei, nossa senhora, precisava limpar esse quintal, tá horrível, tá tão feio meu jardim. E eu amo tanto olhar pela minha janela aqui e ver tudo arrumadinho. Aí meu filho veio, sem eu pedir, tirou tudo os matos. E deixou os da grama. Aí depois eu pedi pra ele tirar os da grama. Falei, tira pra mim os da grama, filho, não sei o quê. Só que um dia antes disso, à noite, eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que eu vou mandar mensagem pro Silvano, que é um amigo meu. E a moça da manicure chama Silvana. E lá eu fui e paguei. E ali, literalmente, eu rompi com o meu passado de pobreza nessa área, tá? Foi uma libertação imensa. Uma ação pequena. Parece nada. Mas foi gigante no tamanho da energia que eu desbloqueei, que eu curei. E aí, o que acontece? Eu falei, nossa, eu vou ligar pro Silvano, mandar mensagem pra ele. Ele não pode vir cortar grama pra mim. Ele trabalha com jardinagem, ele é amigo nosso. E sempre ele vem cortar pra mim. Só que desde o ano passado, tá? Nós já estamos em janeiro. Desde acho que de outubro, outubro do ano passado, que eu tô pedindo pra ele vir cortar essa grama pra mim. Olha isso. E toda vez ele vem, ele fala, nossa, eu tô tão corrido, não sei o que, assim que der eu venho, assim que der eu venho. E ele não vem. Ele vem, fala um oi e tudo, mas não traz o equipamento pra cortar a grama. À noite eu falei assim, eu queria tanto, eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele, ver se ele não pode vir cortar pra mim essa grama. Que eu não tenho o aparelho, né, a maquininha. Aí tá, não mandei mensagem pra ele. Acordei no dia seguinte, desci, tô aqui gravando meus vídeos, fazendo minhas coisas. O Luiz me chama, moço, Silvano tá aqui. E eu subi, falar um oi pra ele e tudo. Aí eu mostrei pra ele a grama, falei, ó, como é que tá, menino do céu, você não consegue vir uma hora pra mim cortar, não sei o quê? Ele falou, não, é que eu tô meio corrido essa semana, tá, mas assim que der um tempo, eu pego e venho cortar pra você. Eu venho aí e corto pra você, não tem problema. Falei, mas vê quanto você vai cobrar, né, eu te pago. Só que aí, por ser amigo, tudo, ele nunca quer cobrar. E aí ele... E só que assim, isso é uma dependência, uma limitação minha, né? Onde eu peço pra uma pessoa que eu acredito que não vai me cobrar. Olha isso. Que pobreza, né? Quando esse homem saiu no portão pra ir embora, a moto dele parada no meu portão, tinha uma motinho, triciclo, né? Parado em frente à minha árvore. Cheio de coisa, de cortar grama, de rastelo, de gasolina. Eu olhei e falei, ué, mas ele veio com duas motos? Porque ele tava com uma moto e tinha uma moto de coisa de jardinagem do lado, bem na minha calçada. Eu falei, ué, que é isso? Aí atravessa um senhor do outro lado pra cá. Minha vizinha da frente contratou um senhor pra cortar a grama dela. Eu falei, meu Deus. Aí o Silvano foi embora. Eu falei pro Lu, aí eu entrei e tal, e eu tava com dinheiro, gente, contado pra fazer umas coisas aqui em casa. Uns cursos que o Luiz tem que comprar, tal, não sei o quê. E tamo com dinheiro contado. E eu virei pra ele e falei assim, vai lá e pergunta pro moço quanto que ele cobra pra cortar essa grama. Ele falou, mas o Silvano falou que vai vir. Eu falei, não vou esperar pelo Silvano. Porque eu não vou depender dele pra fazer a limpeza que eu preciso fazer no meu quintal. Pra avançar, entende? Se eu ficar dependendo dele, eu não vou avançar. Eu preciso limpar esse quintal. Isso aqui tem uma mensagem. Eu preciso curar isso aqui. Preciso fazer isso acontecer, tirar esse mato aqui. E ele foi lá e pediu pro moço vir. O moço veio, olhou tudo. Maria Mulambo. Do lixo ao luxo. Literalmente. Aí ele veio, olhou tudo, ele falou assim, te cobro 50 reais. Eu falei, pode cortar.
Aí ele veio. Parece que é pouco, né, gente? Mas, ó, a Catherine pediu as contas essa semana que passou. O Luiz pediu as contas essa semana que passou. Pra poder trabalhar com um produto digital, um curso que eles estão comprando, equipamento que estão comprando. Então, o dinheiro que entrou do acerto deles foi todinho pra comprar os equipamentos que precisava. E o curso e tudo mais. Então, não tem dinheiro. E ainda tá... Agora a gente tá com recurso a menos porque tem 2 a menos trabalhando, né? Mas mesmo assim eu falei, pode cortar. E ele veio, cortou tudo, colocou num saco preto, deixou ali. Falou, eu falei, não, pode deixar aí que o Luiz leva lá pra cima. Era pra mim queimar. Deixei ali. Na hora que ele saiu, veio pra mim. Você não tem noção do poder que tem o que você acabou de fazer. Uma coisa tão besta. Porque olha só, veio pra mim na cabeça quando eu paguei minha unha. E depois que eu paguei minha unha, eu cortei os laços com aquela situação, com aquela pessoa, com aquela vida. Entende? Aquilo acabou, encerrou ali. Então, realmente mostrou que aquilo foi a finalização de um ciclo de dependência, tá? E quando ele fez isso no quintal, que ele deixou o saco ali, que ele foi, veio pra mim que eu estava finalizando o masculino. Eu finalizei a dependência feminina e agora eu tava finalizando a dependência masculina das minhas ações. Ou seja, eu não depender do outro para tomar a minha decisão, para agir, para avançar, para seguir em frente. Entende? Só que no meio do percurso eu tenho o auxílio que eu preciso. E é o que tá acontecendo com o Nicolas. Ele não pegou e mobilizou todo mundo e falou quem vai comigo. Ele simplesmente pegou e foi. Só que no meio do percurso, os guias, os mentores, né? Toda a egrégora de luz que está ajudando nesse processo de cura do Brasil, gente, isso é muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Isso não é o Nicolas fazendo, tá? Isso são orações e ações e pedidos de cura de toda uma nação de anos e anos e anos vindo. E agora mostrando pra gente, revelando pra gente o que precisa ser feito, quais dores a gente precisa curar que estão impedindo o nosso avanço. E olha a limitação, tá nas pernas e nos pés. Ele está fazendo uma caminhada, tá criando bolha, tá criando dor nas pernas, tem gente com dor nas costas lá no meio da caminhada que eu já vi, entende? Mostrando a limitação, aquilo que impede o espírito de avançar, aquilo que nos impede de criar o novo, que são essas crenças e padrões dentro da gente. Então, uma ação pequena que eu fiz mostrou pra mim que eu estava finalizando um ciclo de uma vez por todas, no masculino, a minha dependência do masculino. Ou seja, eu não vou mais depender de alguém vir fazer pra mim me mover. Então, se eu estou me movendo com o recurso que eu tenho, eu abro portas para chegar a mais recursos. Olha o que ele fez. Ele começou a caminhada sozinho. Ele abriu portas para vir mais gente. E cada passo que eles dão, mais recursos chegam. Chega comida, chega bebida, chega auxílio, chega, né, uma casa para pôr os pés na água, chega uma massagem, chega um monte de coisa tá chegando no meio do processo. Porque ele está neste movimento constante de ir além, de avançar, sabe? E aqui, olha, a gente tem a cigana como carta principal aqui no mental, tá? A liberdade da alma. Olha quanta cura nessa carta, né? Então, todo esse movimento, olha a dança. Dança é o movimento. Todo esse movimento que está acontecendo, e esse barulho, olha o pandeiro na mão dela aqui. Ela tá dançando porque tem uma música, tá vendo? Todo esse movimento que tá acontecendo, esse barulho que tá acontecendo, tá literalmente trazendo pra nós o que precisa ser feito para a cura, tá? É um movimento espiritual mesmo, gente. Tá na matéria, mas aqui foi literalmente a colheita de crença, de orações passadas para trazer cura para a nação, tá? Olha, 2 e 9. Aqui é 11, mostrando as sementes armazenadas, né? E esse movimento que tá acontecendo agora, vamos dizer, de direita, já aconteceu quando foi pro Lula tomar posse do governo, né? Então, aqui é só o resultado das ações e orações passadas, tanto de um lado quanto de outro, tá, gente? E esse movimento que tá vindo mostrar o que precisa ser curado.
A chave da libertação. A força, olha isso. 8. A força, 33. A imperatriz, 2 vezes. Ou seja, o que precisa, quais são as ações que nós precisamos fazer? Qual é a chave para essa cura? Para esse Acorda Brasil, para despertar esse gigante de uma vez, para, sabe, curar toda essa situação. É literalmente saber aonde colocar essa força, tá? E essa força tá nessa união de todo mundo. Todo mundo junto, agindo no mesmo propósito e na mesma missão. Olha, o cavaleiro. Tem um vídeo que eu vi que tem Jesus em cima de um cavalo, passando, né? Passando uma mensagem. É literalmente a espiritualidade nos mostrando como trazer cura e libertação. É um movimento que traz o som, que traz a informação do que está aprisionando, do que precisa ser curado, do que está trancando a nossa porta de progresso e sucesso. Sabe? São as nossas ações. E aqui tem muito forte mesmo. Olha o mago da ação, hoje é domingo. Né? O 1 é o que você quer criar. Tá, isso está se apresentando. E o que você quer disso? Qual é o resultado que você quer ter? Qual é a colheita que você quer ter daqui pra frente? Então você precisa se mover na direção do novo, né? Você precisa mudar isso. Como muda? Mudando a base de conhecimento. A lua, o inconsciente. E todos eles mostram a lua, né? Essa carta, ela traz muito esse negócio da lua aqui, ó. Né? A lua, na verdade, aqui é a lua crescente. Ou minguante. Quando tá acabando assim é minguante, né? Crescendo é pro outro lado. Aqui é quando nós estamos precisamos nos esvaziar daquilo que está nos movendo, tá? Então aqui é um momento de olhar esse movimento e esse barulho todo para trazer transmutação e cura das emoções, do sentimento, dos passos que a gente tá dando, tá? Isto é a nossa colheita. E através desta colheita, eu sei qual semente eu estou armazenando em mim que está criando tudo isso. Então eu vou lá e faço o quê? Agora eu passo por um portal e crio uma nova situação, tá? Eu manifesto outra coisa. E aqui os caminhos, ó. Então é hora de se esvaziar de tudo aquilo que trouxe a gente até aqui para andar num novo caminho. Ouvir a espiritualidade nos guiando. Por isso é tão importante a gente aprender, ver os sinais, ouvir os sinais, ver as situações que se apresentam, além da matéria que se apresenta. Sabe? Saber que toda mensagem é espiritual. Tudo que acontece tem um mensageiro espiritual por trás daquilo, tem um direcionamento espiritual por trás daquilo. Tudo que está na matéria só está na matéria para servir de guia, de direção para o caminho que a gente tem que seguir para a evolução, para a cura, né? Para reconhecer o que está armazenado no nosso inconsciente e nos libertar disso, para nos fortalecer para essa cura, tá? E esse é o nosso desafio do momento. Literalmente. Para acabar com tudo aquilo que está destruindo a nossa vida, tá? Mas não são eles. São nossas crenças e padrões. Agora é o momento de curar essas crenças e padrões e literalmente avançar para o novo, sabe? Tudo isso que está acontecendo no mental aqui é um movimento na matéria para trazer cura e libertação para a base de conhecimento. Aqui é um despertar de consciência de que as nossas ações é que vão mudar a nossa nação. Nação, né? E ação. O N é a temperança, o equilíbrio entre o masculino e o feminino, tá? A nação significa ter equilíbrio nas ações.
Então, a nossa nação mostra como estão as nossas ações. Então, como está a nação brasileira? Desequilibrada, precisando de cura, precisando de correção, passando por muitos e muitos desafios. O que é hora de fazer? Mudar a ação. Para mudar a ação, eu preciso reconhecer a ação. Então é hora da gente reconhecer as nossas palavras, as nossas ações e entender que somos nós que criamos tudo isso. E aí fazer um movimento contrário para poder trazer cura. Nos curar e nos libertar das sementes que trouxeram a gente até aqui. E não é de hoje, né? É de milhares de anos atrás. Que nos desconectaram da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira fonte. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui traz uma situação de libertação mesmo. E é como eu falei, eu sempre tive duas escolhas, né? Mas eu sempre dependi dos outros para fazer. Então, peraí, você tá dependendo do governo para tomar suas ações? Vou dar um outro exemplo aqui. Tá? Tem uma pessoa que eu conheço que ela mora numa casa, tá? Que era dela e do marido. O marido foi embora e a casa ficou. E eles estão naquele negócio, se vai dividir a casa, se não vai, como é que vai fazer? Só que ela mora há muitos anos, só que eu conheço ela, vai fazer 2 anos. E faz 2 anos que ela fala que quer mudar algumas coisas na casa dela. E ela não muda, porque ela está dependendo dessa decisão do marido, do governo, da justiça para separar e dividir essa casa, tá? Essa casa que eu moro, ela é alugada. Isso aqui era o porão da casa. Eu troquei janela, né? Eu digo eu, gente, mas é a família, tá? Toda vez que eu falar eu, é o meu time. Então, nós trocamos as janelas, nós quebramos o muro ali, nós trocamos as janelas lá de cima, fizemos porta lá na frente, eu já reformei tudo isso aqui, reformei o outro quartinho. Nossa, gente, já pintamos a casa inteira por fora, eu plantei aquela grama, nós plantamos a grama. Então, tudo do nosso dinheiro, não foi... A pessoa da casa não descontou no aluguel. Entende? Foram as nossas ações. Só que isso trouxe muita mudança, muita prosperidade, muita coisa boa para nossa família. E literalmente muita mudança na matéria, né? Só que essa pessoa, ela tá presa. Ela não se move. Ela está dependendo do outro para viver. Aí ela morre de hoje para amanhã, não viveu. Só porque a casa, uma hora vai ser dividida, uma hora vai ser... Oi! Efeito!